Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo, Mari, e você? Estamos aqui com muita gente já acessando, queremos saber tudo e mais um pouco sobre a aprendizagem na praxia de fala. Ai, que delícia! Vai ser muito gostoso essa noite. Essa live é uma live que está acontecendo em razão da celebração do mês de conscientização pela praxia de fala na infância. Além dessa live, as outras lives já estão no nosso YouTube, no canal da Prapraxia. E a gente vai ter uma ainda em junho com o tema de genética. No final da live eu reitero aqui a data e o horário. Vai ser dia 1º de junho às 21 horas. Acho que a gente já pode iniciar. Então, gente, hoje é Monique Ferro, conselheira técnica da Associação da Prapraxia. Está aqui hoje para falar sobre aprendizagem na praxia de fala na infância. Monique, obrigada pela tua disponibilidade em falar aqui, despender o teu tempo com a gente. Eu peço que tu te apresente e depois eu já vou te passar a primeira pergunta das tantas que chegaram aqui pra gente. Tá ótimo. Primeiramente, boa noite a todo mundo. É um prazer imenso estar aqui nessa noite participando de mais esse projeto lindo da Associação da Abrapraxia, que eu sempre tenho um encantamento de participar. Essa associação formada há 6 anos por essas 3 mulheres maravilhosas, guerreiras, que têm filhos com um diagnóstico de apraxia e que, além de transformar, né, a própria casa, a própria vida, conseguem transformar a vida de tantas pessoas, e é sempre muito prazer fazer parte de tudo isso, e eu estou realmente muito feliz de estar aqui. Eu sou Monique, sou fonoaudióloga, sou psicopedagoga, trabalho há 20 anos com crianças no desenvolvimento de linguagem oral e de linguagem escrita, e para quem me conhece sabe como eu sou apaixonada, né, por isso, e espero poder contribuir aqui com vocês e responder aí as perguntas de uma forma bem bacana aí para vocês. Com certeza. Bom, eu sou a Mariana Chui, sou uma das sócias fundadoras da Abrapraxia. Eu, junto com a Fabiana Colavini, com a Juliane Tozin e nossos respectivos maridos, nossas famílias, nos reunimos há um tempinho atrás, como a Monique falou, há quase 6 anos, e em razão desse diagnóstico que nos foi passado. A gente manifestou o desejo, na época, a doutora Elizabeth, de conversar com pessoas que passassem pela mesma situação da gente. E isso, então, nos uniu e desencadeou o surgimento da Abrapraxia. Eu vou agora, pessoal, desativar aqui os comentários para que a conversa flua um pouquinho mais tranquila e a gente consiga enxergar a Monique melhor. Então, Monique, vamos iniciar nossa conversa, de fato. A gente recebeu algumas perguntas, selecionamos algumas que a gente imagina que o tempo aqui vai dar para a gente responder. E a primeira pergunta eu vou vincular a uma situação minha, de casa. O Gabriel, ele se interessou pela alfabetização, vamos dizer assim, quando ele estava com 5 anos. Tá me ouvindo, Monique? Oi? Tá ouvindo? Eu tô ouvindo. Aqui que deu uma trancadinha. Quando ele estava com 5 anos e 3 meses, mais ou menos, era verão, e a gente estava organizando a mesa do jantar e ele viu um prendedor, assim, que a gente usa para prender batatinha palha, e ele olhou aquele prendedor de roupa, né, e falou, né, a letra A. Eu disse A. Então ele reconheceu aquele símbolo e vocalizou a letra A. E até hoje a letra é uma pista muito importante para o Gabi para que ele consiga falar, né. A preocupação, assim, dos pais com a alfabetização. No meu caso, ela veio previamente à 1ª série. Quando que ela deve iniciar? Essa pergunta é bem bacana, né? Bem interessante para a gente já estar começando. Acho que tem muita coisa para a gente falar sobre isso. Eu acho que, falando um pouquinho do desenvolvimento, né, aí dessa dica aí que você falou que aconteceu com o Gabi, é uma questão muito comum. Porque a gente sabe que as crianças com apraxia, elas se beneficiam muito de pistas.
né? Seja pistas táteis, sinestésicas, e o visual também é uma super pista para elas, né? Então, o que a gente costuma ver na prática? Que a criança vem num desenvolvimento, né, de fala, de repente a gente sente aquele platô, acho que os pais podem dizer bem isso, né? Começa a entrar naquele platô que não vai, não vem, e de repente entra nesse processo de alfabetização, e aí a criança um clique, né? Dá um clique novamente e ela vai embora, né? E isso é muito comum. E é comum acontecer, é muito visível isso na nossa prática, por vários motivos, né? Devido a essas pistas, que é mais uma pista que a gente pode estar entrando, e todo o desenvolvimento da consciência fonológica mesmo, que eu acho que já vale a pena a gente estar falando, né, embutido aí nessa pergunta, né? Que eu tenho certeza que vai vir essas perguntas aí pela frente. Mas eu acho que a gente, quando a sua pergunta foi, quando que a gente tem que começar a pensar, se preocupar com a alfabetização com essas crianças? E a pergunta, como foi para mim, a minha resposta é desde sempre, desde que essa criança se mostra, né? Ela aparece, desde cedo a gente tem que se preocupar com isso. Porque é como se fosse a questão de andar de bicicleta. Uma criança de 2 anos não vai andar, mas lá para os 5, 6, a gente quer que essa criança ande. Mas para isso, ela precisa ter os pré-requisitos. Ela precisa conseguir ter equilíbrio, ela precisa ficar de pé, ela precisa conseguir andar, senão ela não vai conseguir andar de bicicleta. Quando a gente fala da linguagem escrita, é a mesma coisa. Nós temos pré-requisitos, né, que precisam ser trabalhados e precisam ser construídos ao longo dessa primeira infância aí da criança, para quando ela chegar lá no infantil 5, no primeiro ano, ela está pronta para ler e escrever, ela está pronta para entrar nesse mundo, né, da escrita. Porque o que acontece muito é que a gente pensa com essas crianças, principalmente com essas crianças com distúrbios do desenvolvimento, com dificuldade de linguagem oral, de fala, a gente foca muito nessa fala, né, dessa fala, porque, querendo ou não, a fala é um marco no desenvolvimento, né, a criança conseguir falar, a criança conseguir se expor, então, assim, é um marco, só que a gente fica tão preocupada com isso que a gente deixa de trabalhar, isso é muito comum, deixa de estimular os pré-requisitos, né, que são essenciais e fundamentais para preparar essa criança para alfabetização. E aí é muito interessante, porque quando chega lá no infantil 5, quando chega lá no primeiro ano, me ligam, Monique, tem uma criança aí para você. E aí, quando eu recebo essa criança, é uma bomba, né? Porque aí você vê que tem muitas coisas lá atrás, muitas lacunas, né, que você precisa parar, retomar, para a gente conseguir ter uma leitura e uma escrita com competência, né? Porque quando uma construção, né? Não é algo que vai acontecer de forma tão natural. Assim. Exatamente. E aí, para a gente falar desses preditores, né? Quais são esses preditores? Quais são esses pré-requisitos que a gente precisa? A gente já começa com a nossa querida consciência fonológica. Que tem muita gente que fala, minha criança está começando a se alfabetizar, minha criança está entrando no primeiro ano, deixa eu trabalhar a consciência fonológica com ela. É muito errôneo pensar assim. A gente precisa desenvolver consciência fonológica numa criança lá atrás, com 2 anos de idade. Isso tem que ser construído para que ela esteja pronta para adquirir todo esse conhecimento no primeiro ano, né? Processamento visual, a gente precisa pensar desde sempre. As habilidades auditivas, né? Que lógico que a maturação do sistema auditivo vai acontecer só com 7 anos, mas isso não quer dizer que a gente não tem que prestar atenção lá atrás nesse desenvolvimento. E a gente sabe que a criança com apraxia e com outros distúrbios também, né, que vêm com essa característica de linguagem, vão ter falhas, vão ter dificuldades nesse desenvolvimento dessas habilidades auditivas, né? E a gente não pode deixar de falar de forma nenhuma. Eu acho que o que eu acho mais importante é na questão da linguagem,
né? A gente não olhar só a boca, mas olhar a criança como um todo. E a gente tem que trabalhar desde sempre vocabulário, evocação, uma criança que pensa, uma criança que cria ideias, né? Porque olha que interessante, eu tenho casos, e muitos casos, né, no consultório, de crianças com apraxia severa, não verbal, ou seja, não consegue produzir, né, a fala, e que conseguem ler e escrever. E que agora a comunicação dessas crianças é através da leitura escrita. Lógico que não vão escrever poemas, não vão escrever redações, nem falar da economia do Brasil, né? Mas elas vão conseguir se comunicar. Então, eu acho que uma das coisas, Mari, que eu acho que é importante a gente deixar aqui, né, que eu sempre gosto de falar, da gente começar a olhar a leitura e a escrita não só como um processo de decodificação e codificação, né? Eu sei falar PATO é pato e sei escrever PATO pato, mas eu não entendo o que é pato, eu não compreendo o que objeto pato, é esse. Eu não sei se é animal, eu não sei por que funciona, eu não sei o para que é. Então, se a gente pensar que a linguagem escrita, né, a alfabetização é uma linguagem escrita, eu estou escrevendo o que eu penso para um outro ler, e o outro está escrevendo o que pensa para eu ler e eu saber o que o outro pensa. E isso é uma comunicação, é um desenvolvimento dessa linguagem oral. E a gente precisa parar e pensar um pouco em refinar esse valor dessa continuidade dessa linguagem oral para essa linguagem escrita como diferencial na vida de tantas crianças, principalmente nessas crianças com dificuldades, né? Com certeza, eu imagino que esse despertar naquela época para o Gabriel também decorreu do tratamento que ele vinha fazendo, né? Dessa interação ele já fazia na época fono e já fazia algumas outras terapias, então foi um despertar que não foi só um clique, houve também um estímulo. E Monique, dentro desse quadro da questão da alfabetização nas crianças com apraxia, existe algum método de alfabetização? Quais são os métodos que são utilizados para essas crianças? Essa pergunta é uma pergunta muito frequente também, né? Eu acho que em todos os cursos que a gente faz, e-mails, WhatsApp, eu recebo o tempo todo essas perguntas, né? De qual método que a gente vai utilizar, né? E o que eu posso responder aqui para vocês é que eu não penso dessa forma, né? Eu não penso em método e eu não vou falar aqui para vocês qual é o método mais adequado, porque eu acredito muito na ciência, né? E existe a ciência cognitiva da leitura, né? Isso e quando eu falo disso, é uma ciência que estuda processos linguísticos, processos cognitivos e o processo de como o cérebro aprende. E eu estou falando de ciência, né? É uma coisa que é comprovada cientificamente. Você tem dados, você tem pesquisas. E eu não estou falando de anos para cá, eu estou falando de décadas para cá. Então, hoje já é comprovado cientificamente como esse cérebro aprende a ler e escrever, né? E aí, como que funciona isso? Como que esse cérebro aprende, né? Primeiro de tudo, ele aprende de uma maneira extremamente sistemática. E aí já cai por terra um monte de teoria que a criança aprende a ler e escrever através de construção. Então, isso a gente já descarta, porque a ciência já descarta isso. Quando a gente pensa na linguagem oral, no desenvolvimento da linguagem oral de uma criança neurotípica, né, com desenvolvimento normal, você entende essa relação onde a criança realmente aprende através da construção, da interação. Mas a gente sabe, nós sabemos que crianças que têm qualquer dificuldade no desenvolvimento da linguagem oral e principalmente da apraxia, isso já cai por terra. Se a gente não tiver um desenvolvimento dessa fala e dessa linguagem direcionada, né, sistemática, essa criança já não fica tão bacana nesse desenvolvimento. Quando a gente fala de uma leitura escrita, isso não serve para nenhum deles.
nem para as crianças com distúrbios do desenvolvimento, nem para as crianças neurotípicas, com desenvolvimento aí natural. Você precisa ter alguém que ensine para alguém que aprende de uma maneira direcionada, porque o cérebro não constrói essa regra de escrita. Então, isso é uma coisa muito importante para a gente falar aqui. A segunda coisa é a gente nunca esquecer que nós moramos no Brasil e o sistema de escrita que nós usamos é o sistema alfabético de escrita. O que significa isso? Letra representa som. Então, vamos pensar aqui comigo. Se eu falo mala, né? Eu tenho a letra M que eu vou fazer com a minha boca. Então, sempre que eu enxergar a letra M, a minha boca vai fazer esse movimento. Se depois é o A, vai fazer ma. Se é mula, vai fazer mu. E vai caracterizando os sons. Né? Isso consiste em um sistema alfabético. Lógico que aqui no Brasil a gente tem os dígrafos LH, NH, o X, que tem o som do CH e X, o J, que tem o G e o J, a gente tem o S, que tem S, 2S, C cedilha, e começa a ficar um pouquinho mais difícil essa ortografia. Mas isso não descaracteriza ser um sistema alfabético de escrita. Então, quando a gente for pensar em discussão de método, que eu acho muito interessante isso, né, Mari? Porque assim, a gente está em 2020 e as pessoas ainda gastam tempo discutindo qual que é o método mais adequado. Enquanto a gente tem a ciência que comprova como esse cérebro funciona para aprender. E aí, o mais interessante é que se a gente pensar que a gente tem que chegar no som com essas crianças e tem que fazer de uma maneira sistemática esse ensino, a gente consegue abraçar todas as crianças, até as crianças com uma dificuldade, seja ela qual for. Seja crianças com síndromes, seja criança com autismo, seja criança com deficiência intelectual, seja qualquer tipo de criança vai se beneficiar e vai se tornar uma criança capaz de aprender a ler e escrever. O que muda, que eu acho que é bem interessante a gente falar, e a gente precisa dizer isso, que eu acho que é uma coisa que eu percebo no meu dia a dia, nas supervisões que eu dou, enfim, o que eu vejo de diferença é que as pessoas querem mudar a forma, as pessoas querem, às vezes, mudar o sistema de ensino. E o sistema de ensino não é para mudar, tem que ser sistemático e tem que trabalhar consciência fonológica, tem que trabalhar a relação de rima, de som, de aliteração, de sílaba. Isso tem que acontecer. O que acontece nas nossas crianças que têm maiores dificuldades é que as pessoas têm que entender que a estratégia de ensino, a forma que se ensina, precisa ser diferente de uma criança que não vai ter, né? Então, uma criança com desenvolvimento natural, normal, ela vai ter muita facilidade de aprender com esse sistema. Vai ser muito rápido se alfabetizar e ser um bom leitor, um bom escritor. As nossas crianças já vai ter uma dificuldade um pouquinho maior, mas não que elas são incompetentes para isso. Então, se você tiver uma criança que já teve todos os pré-requisitos do que a gente conversou na outra pergunta, né? Tem todo um trabalho bem feito desde os 2 anos de idade. Ela está pronta para esse aprendizado? Assim, não interessa o que ela tem, né? Ela pode até ser não verbal, como eu disse. Ela vai ser capaz de se alfabetizar, né? E aí o que vai diferenciar? O profissional saber que para o João ele vai usar uma estratégia, para o José vai ser uma outra estratégia, para Maria. Então, assim, é difícil, é trabalhoso, a gente precisa realmente estruturar e planejar terapias extremamente diferentes de um para outro. O que o feedback de um vai ser bom para o outro não vai ser, mas que eles são capazes e que esse sistema, né, precisa ser entendido e começado a colocar em prática, é o que eu mais tento levar de informação, né? Porque cria-se esperança aí de crianças com 10, 11, 12 anos que não sabiam nem o que era vogal, que começam a ler e escrever com propriedade, né? Então, acho que isso é a coisa mais bonita que eu acho que eu tenho mais alegria no meu dia a dia.
Isso é legal. E a gente recebeu relato assim, de alguns pais que eles dizem que a criança que tem o diagnóstico de apraxia acaba escrevendo da mesma forma que ela fala, trocando assim, algumas letrinhas, alguns fonemas. Essas trocas, elas são comuns nas crianças com apraxia? São comuns e, para falar a verdade, elas são comuns em todas as crianças. Né? Então, assim, é muito comum. Por que isso é comum? Porque a fala, né, a escrita representa a fala, né? Então, vamos pensar aqui, aqui em São Paulo. A gente fala leite, tomate, né? E a criança vai ler e escrever com I, porque ela vai fazer uma representação da fala dela. É muito comum aquela criança que fala o menino e a menina, a gente fala o menino e a menina, coloca um I para poder escrever. Então, isso a gente chama de apoio na oralidade. Então, isso é muito comum. O que eu acho que é interessante a gente discutir aqui, que eu acho que é até curioso quando a gente pensa na apraxia de fala, é a questão que a boca não representa tanto a escrita, mas sim o que a pessoa pensa, né? O que a pessoa... Então, assim, o que eu estou querendo dizer com isso? Se eu tenho uma criança que, ao invés de falar rato, ela não consegue fazer esse som, ela fala ato, ela pode vir a escrever ato, porque ela não fez o som. Só que se ela pensa rato, esse som existe dentro do pensamento dela e ela só não consegue fazer o som por uma questão motora, que é bem comum da apraxia. Ela fala ato, mas ela está pensando rato, esse R vai aparecer na escrita. Então, isso é muito, muito bacana, né? Por que tem pessoas que não conseguem falar um monte de sons e na hora de escrever esses sons estão lá? Eles estão contidos, né, na palavra, porque a gente está trabalhando aqui a linguagem, o pensamento, né? Que a gente fala que a gente pensa mais do que consegue falar, né? Pensa mais do que eu digo. E aí, eu acho que é interessante a gente comentar também quais são os erros mais comuns que acontecem nas crianças com apraxia, né? Porque e são erros incomuns, né? Que não acontece com outro tipo de dificuldade. E quais são as maiores dificuldades dessas crianças? Dos pontos articulatórios. Isso é uma coisa que chama muita atenção. Por quê? Porque uma criança com apraxia, a gente sabe que ela tem uma dificuldade enorme de planejar esses movimentos, né? Que são os movimentos motores. É isso que acaba definindo a apraxia. O que acontece? Se eu tenho o B, por exemplo, o que minha boca faz? Ba. Se eu tenho o M, o que o M faz? Ma. A boca faz o mesmo movimento, né? Só que um é mais rápido e explode, ba. O outro é mais longo e tem uma questãozinha de nariz. Só que para criança com apraxia, esses refinamentos sutil, são muito difíceis deles perceberem. Então, o que é comum acontecer na escrita? A mesma dificuldade da fala. Então, são crianças que trocam o B pelo M, que são trocas totalmente incomuns. Crianças que trocam o... mola e bola, né? Exatamente. Mola e bola. O K com o Rá, porque, presta atenção, ó, K, Rá. Um é comprido, mas os dois são gargantinha, né? São vibrações de garganta. E a língua? A gente tem o tá, na e lá. Todos a língua levantando, batendo no mesmo lugar. Só que o T, tá, rapidinho. O E, na, demora um pouquinho mais. E aí entra uma coisa que a gente já pode fazer um link, que eu sei que muita gente pergunta também, com a questão do processamento auditivo central, né? Que é uma pergunta hoje sempre muito forte. Está em voga. Assim, exatamente. E a gente acho que pode discutir agora, né? Por quê? Porque o processamento auditivo, né? Você vê que uma alteração de processamento auditivo, você tem alteração de prosódia, você tem alteração de duração, de frequência, a criança não consegue perceber esses gaps, né? De som. Então vamos pensar no T, vamos pensar no N. Mas na hora que eu faço tá e na, é rápido, não é na, né? E essa sutil diferente de gap, de duração, você precisa ter um sistema auditivo
muito bom para ele poder perceber isso. E a criança com apraxia de fala tem muita dificuldade disso, por isso que é tão comum a questão da desordem do processamento auditivo. E aí eu falo mais, é tão bom a gente discutir sobre isso para a gente pensar nas habilidades auditivas de novo, desde lá dos 2 anos de idade. E não esperar chegar nessa fase que você percebe uma troca de T e L, e aí você fala, nossa, essa troca de T e L, e aí você vai pensar no processamento, né? E lógico que você não vai fazer um tratamento formal de cabine com essa criança, acho que, né, ela não está pronta, mas a gente pode pensar em algumas habilidades, sim, auditivas desde cedo, né? E aí eu vou fazer mais uma colocação. Como ensinar isso? Porque eu acho que a pergunta foi essa, né? Se os erros existem porque imita a fala... Se são comuns, né? Como que a gente vai trabalhar isso? Então, a gente vai trabalhar do mesmo jeito que a gente trabalha o desenvolvimento da linguagem oral para as crianças com apraxia. Nós precisamos usar os princípios da aprendizagem motora. A gente tem que dar pista, a gente tem que dar feedback, a gente tem que ter pistas multissensoriais, a gente tem que gerar repetição, a gente tem que usar toque, a gente tem que usar gestos, a gente tem que usar de toda a visual, né? Trabalhar muita prosódia, muita percepção de frequência, de duração com essas crianças desde cedo, para a gente amenizar essas dificuldades que vão aparecer nessa hora. E aí, eu acho que, como não é o nosso tema, né, de falar desses princípios da aprendizagem motora, eu acho que vale a pena a gente falar do livro da Fish. O que você acha, Mari? Acho uma boa, é verdade, eu tenho ele aqui do meu lado para mostrar para o pessoal. Eu acho que quem quer aprender bastante sobre isso, né, não tem como não ler essa Bíblia aí que foi traduzida, o livro da né? Fish, ele tá disponível no nosso site, apraxiabrasil.org, e é um guia prático obrigatório para as fonoaudiólogas e também para pais que queiram também ter alguma orientação do que aplicar em casa também, né? Ele tem aqui desde o diagnóstico, avaliação e intervenção. Então, na nossa loja solidária, no site da associação, vocês vão encontrar o livro da Fish, né? E já que a gente está nos livros, já que a gente interrompeu um pouquinho a tua fala, pode tomar uma aguinha que não parou de falar, né? Como a gente está no mês de maio, que é o mês da conscientização, eu queria mostrar para vocês, eu já imprimi o meu, né? O guia prático. O guia prático de conscientização da apraxia de fala na infância. Aqui, ele está disponível também no nosso site em PDF para baixar durante o mês de maio, durante o mês de conscientização. Então, aqui vocês têm, né? O que é apraxia, diagnóstico e tratamento, palavra de especialista, que tem algumas considerações mais técnicas, principais sinais. Mari, coloca isso. Eu quero folhear ele para vocês verem como ele é lindo, assim, o visual dele. Ele é lindo. Pena que fica virado na câmera, né? Não tem como. Mas no mês de maio ele está disponível em PDF para ser baixado gratuitamente, tá, gente? Vale muito a pena. Esse guia, essa cartilha, ele foi feito pela equipe da Lu, lá de João Pessoa. A Lu tem um filhinho que tem diagnóstico de apraxia de fala e ela presenteou a associação, né, com a criação e elaboração dessa cartilha, que foi revisada pela Monique e pela Elizabeth. E é impressionante o carinho e, assim, a facilidade. A gente percebe, né, folhando. Nossa, cada detalhe que foi prestado atenção, que fica muito fácil, né, de realmente a gente entender um pouquinho sobre isso, né? É um presente mesmo, né, Mari? Foi. Não, eu digo que a associação, a gente também tem sorte de ter gente muito legal ao nosso redor, né? Sempre querendo ajudar e levar mais informação de qualidade, preocupado com a questão escolar da inclusão, ou preocupado em fazer com aquele fono daquela cidadezinha lá do interior também tem a mesma informação que o fono de São Paulo, que o fono de Porto Alegre. Então, isso é muito legal. Mas a tua fala ali nessa pergunta 3, quando tu falou da questão dos erros de grafia, e que a palavra, na verdade, ela está na cabeça da criança, a grafia correta, mas às vezes na hora de sair, sai errado, né? É muito comum aqui em casa, por exemplo, o Gabriel vai falar rato, treinando, né?
ele fala ato, e ele tem o R. E daí eu digo, mas com que letra começa rato, Gabi? Daí ele fala, então como é que fala? Rato. Então, assim, às vezes é só lembrar e é impressionante como tá lá. Só que no automático sai sem a primeira letra, nesse caso, né? Exatamente. E aí, nesse exemplo que você está dando, entra uma coisa muito interessante da gente usar a pista como antecipatória. Né? Então, se ele falha no rato, porque é muito comum também as crianças, né, com apraxia, a falha no início, né, da fala. A última sílaba sai, exatamente. A primeira que não. Então, o que a gente faz? Se a gente vai usar a pista da leitura, antes dele errar, antes de não sair o R, a gente fazer um R colorido, a gente fazer um R maior e usar como a pista visual para ele fazer esse treino de automatização do rato, para que não esqueça. Então, até a criança que já está lendo, essas pistas que a gente pode usar até como antecipatória, porque a gente sabe que quando a criança erra e depois conserta, não está gerando automatização, né? A gente tem que pensar nessa questão das funções executivas. Então, se a pista da escrita é uma pista muito bacana para essa criança, a gente transforma isso como dica para não acontecer o erro. Antes de pedir. Exatamente. E aí a criança já tem um acerto, seja lá com a pista que for, né? Que é o que a gente faz com as outras pistas também para automatizar. Então, assim, e a escrita sempre é uma pista que eu acho bem favorável, porque não fica dependente muito do mediador. Porque quando você usa um gesto, não que não seja bom, mas quando você usa desses outros feedbacks, a criança até olha para a mãe esperando a dica para poder falar. Não acontece isso? Ela fica dependente dessas dicas. E a gente tem que também saber a hora de tirar. Eu acho que é tão importante colocar a pista como a hora de tirar a pista. Então, quando a gente entra com a escrita, você separa um pouco essa dependência, né? E você cria mais autonomia dessa criança. Quando a gente pensa no desenvolvimento, né, de funções executivas, a gente está falando dessa independência, dessa autonomia. E a escrita também traz a gente está falando de fala, mas me veio um exemplo agora na cabeça, assim, da questão motora, que o Gabriel está precisando que eu tire já uma pista. Porque agora ele já vai no banheiro sozinho, ele puxa a descarga, ele se veste e apaga a luz na saída. Só que ele chega pra mim e diz cueca, que é pra eu arrumar a cueca. Só que tá arrumada a cueca. É um tique dele pensando que ele ainda não sabe. Daí eu digo, Gabi, já tá arrumada a cueca, eu não preciso arrumar. É mais ou menos isso na fala, né? Exatamente. Quando ele tem que internalizar que ele já sabe fazer a fala adequada, né? Essa questão do comportamento da criança é uma coisa que eu penso sempre muito para eu planejar a minha terapia. E isso tanto para a linguagem oral quanto para a linguagem escrita. E como a gente está falando aqui de aprendizagem, né, eu acho que vale muito também a gente pensar nessas questões, né, Mari? Porque a gente está falando de autonomia, de aprendizagem como um todo. E a gente precisa dessa autonomia. E muitas vezes, quem está errando na estratégia é o pai, é a mãe, é o terapeuta que está dando a dica errada ou inadequada. E você gera essa situação, né? Você gera esse comportamento porque a criança espera aquilo, né? Então a gente precisa realmente ver o que está acontecendo e a gente às vezes mudar a forma de modelar para que ele pare com aquele comportamento. Isso acontece muito com crianças, né? Quando você pensa no espectro, né? Crianças autistas, que eles acabam ficando realmente condicionados a algumas situações que se a gente não muda, se a gente não aprende a modelar de uma forma diferente, depois para tirar fica muito mais difícil. Exatamente. Vamos adiante que o tempo está passando. Vamos lá. Tu já tocou no assunto um pouquinho ali atrás, mas eu vou retomar. A questão, assim, de uma criança que já tem um repertório, vamos dizer assim, de umas 150 palavrinhas, lê, mas a gente percebe que que essa criança não consegue entender o que ela está lendo, ou seja, ela não interpreta o que ela leu. Uma amiga minha, por exemplo, recebeu agora na pandemia um trava-línguas para o filho treinar. Ela me disse um trava-línguas, eu já comecei, senhor, já tá complicado. O trava-línguas era: a faca afiada ficava no fundo do fogão. E a criança tinha que ler essa frase. E ela nos mandou no grupinho ali e eu falei assim:
Olha, a primeira coisa, ele leu super bonitinho, coisa mais querida. Eu pegaria, ele levaria na cozinha e perguntaria, onde está a faca? Para ver se ele sabe diferenciar faca de garfo de colher. Perfeito. E daí eu perguntaria, fogão, onde é o fogão? Né? E fundo do fogão, porque não era nem embaixo nem em cima, era no fundo do fogão. E o né? afiada? E o afiado eu não ia mostrar, que ia dar acidente, né? Exatamente. Olha, a gente já conversou isso lá atrás, realmente, né? A gente pontuou um pouquinho, mas eu acho que vale a pena a gente voltar nesse assunto, sim, porque a gente está falando aí de um analfabetismo funcional. Né? Isso é uma coisa muito triste que acontece no nosso país, né? Não só das crianças com atraso no desenvolvimento de fala e de linguagem, com apraxia, enfim, mas isso é em todos os sentidos. E o que a gente tem? O que a gente está tendo? Nós estamos tendo crianças de segundo, terceiro ano, quarto ano que leem e até leem bem, mas elas não entendem nada. E aí eu venho novamente com a pergunta, né? Qual é a função de ler e escrever se não é aprender com o que eu leio e se não é escrever o que eu penso, né? Então Justamente. Eu vou escrever só o que você me dita para eu escrever? Eu vou ler só porque eu tô lendo como se eu fosse um robô? Né? Eu brinco muito, eu falo essa questão de robô, né? Eu tô lendo, o que você leu? A criança fica com aquela cara assim, ó. Tipo, eu não sei. É porque a gente fica feliz porque tá falando, tá lendo, né? Tá indo, tá evoluindo. Exatamente. E daí a gente acaba, às vezes, não se preocupando com essa parte do intelecto, da interpretação, né? Isso é muito comum, tanto dos profissionais. Eu ensinei ele a ler e escrever. Quanto do pai e a mãe que fala, ele tá lendo, ele tá escrevendo. Aí eu vou ver, eu vou avaliar, não entendem nada, né? Não tem essa função. Então a gente volta lá nos preditores, né? Lá nos pré-requisitos, né? Do que tá faltando para ele não ter essa compreensão. Ou seja, a leitura dele não está funcional, né? Então, primeiro de tudo, a gente tem que ter certeza que essa criança tem o vocabulário, tem a linguagem para ler. Então, você deu esse exemplo da faca afiada, do fogão, enfim, me remeteu aqui um pacientezinho meu, que foi agora na pandemia, uma mãe maravilhosa que está trabalhando com a criança em casa sobre as minhas orientações, e o menino leu perfeitamente a frase: o mágico tirou da cartola a flor, sei lá, o que é que tirou da... Aí a mãe pergunta para ele: o que o mágico fez? O que aconteceu? Né? Faz a pergunta para ela. Aí ele, na hora, ele falou com a dificuldade dele, que ele tem a questão de linguagem, e aí ele fala assim: o mágico fez uma mágica com cartas. E eu morri de rir vendo aquilo, né? E a mãe não sacou, né? E eu morri de rir vendo aquele vídeo, porque eu falei assim, gente, ele não sabe o que é cartola, mas ele leu cartola. Porque não tá no mundo dele. Mas ele não leu carta, Mari, ele leu cartola. Para você ver que a identificação é correta. Só que aí ele faz uma imagem mental na cabeça de alguma coisa que faz sentido para ele. Então a cena era o mágico tirando alguma coisa da cartola. Ele viu o mágico fazendo uma mágica com cartas. Ou seja, isso porque esse menino conseguiu fazer uma imagem mental, né? De alguma coisa, mesmo sendo totalmente errado. Né? Porque ele não foi adiante. Mas ele fez. E as crianças que nem uma imagem mental não conseguem fazer, que nem esse menino, com certeza, da faca afiada no fogão, né? No caso dele até tem entendimento, mas é que eu me coloquei na situação com o Gabi em casa, que certamente não conseguiria. Exatamente. Né? E daí a gente entra... eu só queria falar uma coisinha assim que é muito interessante, que a gente não pode... eu acho que vale a pena a gente falar, que isso é muito perigoso, isso que a gente está conversando, eu acho que é muito perigoso, mais com as crianças que são autistas. Eu acho que é onde a gente não pode fazer isso de forma alguma, né? E como a gente sabe que tem muitas crianças que tem, né, que a gente está aqui participando com a gente, né, que está devido à apraxia, mas que tem essa comorbidade aí com a questão do autismo, isso é muito comum. Então, a gente tem que entender que a dificuldade da criança
autistas, e das nossas também, mas mais autistas, do visual para a linguagem, fazer essa imagem mental, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente gera realmente crianças que decodificam e decodificam bem, e que não consegue fazer imagem mental de nada. E aí eu sei que tem mães aí me assistindo, de crianças que eu atendo, e depois elas vão pôr o joinha aí de como eu sou chata com Daqui a isso. pouco eu já vou ligar, falta 3 minutinhos, eu já vou ligar os comentários, por 15 para as 10. De como eu sou chata com isso, sabe, Mari? Porque assim, as mães se empolgam muito, né? Que a criança começa a ler, né? E os próprios que sai dando tudo para essas crianças lerem, sem gerar significado, sem gerar associação, sem gerar imagem mental, ideias, né? Criação. E isso é um perigo para todas as nossas crianças. A gente tem que tomar muito cuidado. Mas isso tem muito a ver. Tem muito a ver com a questão, principalmente agora nessa pandemia que a gente está, na questão do treinamento dos pais, né? Exato. Porque eu percebo, assim, nos meus grupinhos aqui do WhatsApp, que aqueles pais que tiveram um treinamento adequado pré-pandemia, que era algo já natural deles receberem, eu não digo assim um treinamento formal de ir numa aula uma vez por mês ou receber alguma orientação formal. Eu digo aquela orientação de final de consulta, né? Ou aquele WhatsApp que troca com a terapeuta questionando. Isso que a gente faz no grupo, na verdade, que a gente sugeriu para essa mãe levar ele na cozinha, acaba sendo um treinamento de pais, né? Durante a pandemia, a gente percebe, analisando assim as tarefas que vêm do colégio e tudo mais, a questão do repertório desse aluno, né? A gente consegue perceber o repertório do nosso próprio filho, porque vem o conteúdo antes, daí a gente tem a previsibilidade de conteúdo. Então, tudo aquilo que a gente já deveria estar tendo antes da pandemia, agora a gente está sendo obrigado a ter e a perceber. Essa questão do treinamento, como que funciona nas terapias, assim, na tua prática? Gostei muito dessa pergunta, porque acho que está sendo difícil para todo mundo nessa pandemia, né? Acho que está sendo desafiador. Sim, típicos, atípicos. Está sendo bem desafiador. Então, assim, primeiro de tudo, eu sempre fui a favor da orientação para os pais. Mais ainda, eu sou muito a favor da orientação para os pais e orientação para a escola, né? Nós temos que sair dos nossos quadrados e entender que a gente está com essa criança uma vez por semana, 2 vezes por semana, 1 hora, enquanto a mãe, o pai, a avó, a babá, o tutor, a professora, a auxiliar, seja lá o que for, 5 horas, 6 horas. E se a gente está falando de uma prática que precisa ser repetitiva, incisiva, né, que essas crianças demoram mais para aprender e precisam de estratégias específicas de ensino, se eu não saio do meu consultório e transformo o ambiente da casa e da escola como coterapeutas, eu falho muito primeiro nessa minha intervenção. O que eu acho que é importante falar aqui, Mari, é assim, que eu acho que os profissionais precisam ter empatia com a família, né? Porque nós temos famílias e nós temos famílias. E a gente precisa se colocar no lugar dessas famílias e entender que tem famílias que dão mais conta, outras menos, outras que têm 5 irmãos, outras que é um filho único, outras que tem um pai que está mais presente, outras que a mãe é sozinha, outras que tem a avó doente em casa. Enfim, a gente tem que se sensibilizar nessa situação, né, de familiar, para a gente não ficar julgando. Porque eu vejo muitos profissionais deixando de orientar, porque fica falando, mas essa família não reage, essa família não faz, essa família não pede. E aí você deixa de ter essa proatividade, que eu acho extremamente importante. Então, tem famílias que eu coloco dentro da sessão para fazer comigo, tem famílias que só 10, 15 minutos no final da sessão é importante e já dá conta. Mas o que eu queria falar dessa pandemia, que eu acho que tem muito com o que você comentou, é que eu estou encantada com vários pacientes meus e com várias famílias minhas, porque as mães reinventaram possibilidades natural e intensiva do que eu falava para fazer. Então, lá no consultório, eu falava, por exemplo, uma criança que não sabe responder sim ou não. Aí você fala isso para a mãe, vamos treinar o sim e não? Vamos, ok. Mas aí chega em casa, acha que tem que sentar com a criança e fazer o exercício da fono. Não, você pode treinar o sim e não no banho, na comida, na roupa, na ida na escola. Só que é difícil a mãe
atualizar esse conceito natural, né? Que a gente precisa ensinar esses pais a serem, né? De uma maneira leve, gostosa. E aí, olha que interessante, né? Eu tenho um menino que eu atendo, que ele tem apraxia, ele é autista, ele tem uma apraxia, digamos, leve, moderada, e ele está no primeiro ano, ele começou a ler algumas palavras, então começou a pandemia, ele estava lendo palavras, juntando pequenas frasezinhas. Em 2 meses, com orientação com essa mãe, e essa mãe se revirando e se reinventando, eu tenho certeza que hoje ele já desenvolveu em 2 meses o que eu não teria desenvolvido em 6 em consultório, né? Eu acho que isso tem que ser falado, tem que ser dito. E dizer isso para um pai, para uma mãe é tão legal, né? Não porque eles vão ver que o trabalho dele de formiguinha também repercute, né? A mãe nunca mais vai deixar de... Eu acho que tá muito legal, porque mesmo quando voltar... E a gente voltar no presencial, né? Essa mãe nunca mais vai deixar, porque inseriu na vida dela esse conceito e viu que é gostoso de fazer. Mas lógico que a gente tem que pensar, sem dúvida nenhuma, nas crianças mais severas, né, Mari? A gente tem crianças realmente que eu tô assim com meu coração sangrando, que assim, eu não vejo a hora de voltar, porque realmente, lógico que nós temos casos que essa situação de não ter o presencial, que precisa de mais intervenção, que precisa de mais intervenção prática, técnica, elas acabam, elas estão perdendo bastante com isso, né? Então, eu acho que tem casos e casos, mas a orientação sempre é muito bem-vinda, né? Sem dúvida. Com certeza. Entrou muita coisa aqui agora que a gente ligou aqui os comentários, muitos coraçõezinhos, muitos ois. Aqui tem uma pergunta bem legal. Olá, quem tem apraxia tem dificuldade de memorizar? Sim, bastante. Alterações, né, de memória, tanto de memória de trabalho, que é quando a gente pensa em funções executivas, a gente está pensando, porque memorizar são várias memórias, né? Aí a gente teria que entrar numa aula de funções executivas. A gente tem memória de trabalho, a gente tem memória de longo prazo, a gente tem memória de curto prazo, né? Que são memórias totalmente diferentes. Para o aprendizado, a gente utiliza muito a memória de trabalho, né? Que é uma das memórias que precisa de planejamento, de sequência, de organização, e essas crianças já têm um déficit de tudo isso. Então, a probabilidade né, delas terem essa dificuldade né, na memória é muito grande, né? Sem dúvida alguma. A cartilha, tem muita gente perguntando. Aqui, gente, tá a cartilha. No nosso site, apraxiabrasil.org, a gente vai colocar ele a partir da manhã onde está o material para baixar, tá? Baixar materiais. A partir de amanhã vai estar nessa abinha aqui. Hoje ela está numa outra. E, então a gente já entendeu que aqui vai ficar mais fácil. Ali no baixar materiais a gente tem nossos folders e os flyers com bastante informação também. Mas como tem essa aba específica de baixar materiais, a partir de amanhã vai estar aqui. Hoje ela está numa outra aba que o pessoal não está achando muito fácil. Exatamente. Mari, e a gente falando dessa inclusão, dessa orientação aos pais, a gente tem um livro de inclusão, né? Que eu acho que vale a pena. Um livrinho que eu acho que para rodinha de contação de história, para pré-escola e primeiro ano, né? Acho que é bem... Né? Esse livro é outro presente, né? Esse aqui é um presente da Amanda de Curitiba, com a avó Tânia, que eles fizeram. Ser diferente é legal, ninguém é igual. Então é um livro que conta a historinha de uma criança com apraxia de fala na infância, do dia a dia dela nessa escola, né? Uma historinha assim. As ilustrações também são muito bacanas. A letra tá toda em caixa alta, que facilita, né, a leitura. Sim. Bem colorido. Sempre lindo. Bem legal para as escolas. A escola aqui do Gabi já incluiu ele nas leiturinhas de roda ali da pré-escola. Exatamente. Deixa eu ver o que mais. A Tereza diz que está muito emocionada com tudo, por estar vivenciando tudo de perto. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Todo mundo emocionado. Todo mundo.
Gente, vai tá no YouTube, mas hoje já, assim que terminar, vocês já conseguem no IGTV acessar a live, tá? A terapia é centrada na família, disse a Terapia Auditivo Verbal Brasil. De fato, né? É multidisciplinar e não tem como se fazer nada isolado. É família, escola e profissional, né? Sim. Que mais? A cartilha pode ser impressa, sim, gente, pode ser impressa. É que essa aqui eu imprimi com a folhinha mais grossinha e tudo mais. O livro vale também está no nosso site, apraxiabrasil.org. Monique, faltam 5 minutinhos. Se tu quiser finalizar, enquanto isso eu procuro mais alguma perguntinha aqui. Aqui, ó. Olá, minha filha vai fazer 3 anos e não fala. A apraxia desenvolve por algum trauma? Pois ela é cardiopata. É que essa é a questão. Hoje a gente está focando mais na questão da aprendizagem, né? Quer responder rapidinho alguma coisa? Eu estou vendo aqui as perguntas. Está vindo muita pergunta da memória. Gostaram muito que eu falei da memória, das funções executivas. A gente vai precisar de uma live só disso, né? Porque uma questão muito grande. De novo, falar que as memórias são diferentes, né? A Monique, a memória. Meu filho é muito bom de memória. O que é essa memória? O que eu comi ontem, né? O nome do meu amiguinho, eu lembro o nome da minha professora. Essa não é a memória que a gente utiliza para o desenvolvimento da aprendizagem, né? Então, assim, aí que está a dificuldade de entender a memória visual, mas meu filho joga bem memória, o jogo de memória, né? Nossa, ele ganha de mim isso, mas não tem nada a ver com a memória também, que é que a gente está falando da importância para o aprendizado. Então, não é porque seu filho tem essa memória do que eu comi ontem, o nome do meu amiguinho, que pode ser que ele não venha ter uma dificuldade aí para frente de planejamento, de organização de aprendizagem, né? Isso acho que a gente tem que levar bem em consideração. Tá. Gente, então assim, hoje a nossa live foi em razão do mês de maio, que é o mês de conscientização pela apraxia de fala na infância. Foi um maio muito mega festivo, que a gente está tendo um maio assim, fora de série, muitas lives, debates, posts. A gente está impressionado assim, como se conseguiu atingir uma qualidade de profissionais na área e de pais que cada vez mais buscam informação para estar junto com o terapeuta, né? Debatendo e conversando sobre o melhor tratamento para o seu filho. É a comunidade mostrando que juntos, de fato, somos mais fortes, né? A gente vai ter mais uma live que vai ser sobre pesquisa e exames genéticos. Essa live vai ser dia 1º de junho, às 21 horas, também aqui no Instagram da associação. A gente convida já a todos desde já a participar. Monique, tua última fala. Eu queria agradecer mais uma vez a essa oportunidade, a estar aqui com vocês essa noite. Amo falar disso, amo trabalhar com isso. Eu acho que é um prazer imenso dar possibilidades, né, de comunicação para essas crianças, para essa família, para as famílias, né, trabalhar com tudo isso. Então, eu só tenho a agradecer, né, e falar que eu estou disponível para quem quiser tirar alguma dúvida, para quem quiser conversar, enfim, eu sempre estou à disposição aí de todos vocês. Estamos com 2 minutinhos para a última pergunta aqui, Monique. Como a escola pode ajudar nesse processo de alfabetização das crianças com apraxia? É uma pergunta boa, né? Para falar a verdade, eu sou daqui do interiorzinho de São Paulo, perto de São Paulo, mas não na capital, e eu tenho uma troca com as escolas muito, muito, muito boa, né? Então, assim, as escolas são muito parceiras, então você faz orientação para o professor, para o auxiliar de classe, tem muitas crianças que têm o assistente terapêutico, né, que trabalha, e eu sempre tenho uma relação muito boa
nessa dinâmica realmente de trabalhar com vários profissionais. Eu gosto muito de trabalhar com essa troca, né, multiprofissional mesmo. Então, eu não tenho muito problema. Então, eu vou na escola, eu converso, eu ensino, eu faço toda a capacitação da escola, do profissional, e eu tenho resultados sempre muito maravilhosos, né? Então, eu acho que é isso. É levantar as mangas e fazer toda essa capacitação para esses profissionais, né? Que a escola não está preparada para isso. Então, a gente precisa realmente ensiná-las, né? Ensiná-las. Com relação a algumas perguntas que apareceram aqui sobre diagnóstico e sobre terapias, no nosso Instagram a gente tem ali também uns posts sobre que são o Tira Dúvidas, que são uns vídeos feitos pela Monique e pela Elizabeth e que respondem muitas das perguntinhas que estão aparecendo por aqui. Então não deixem de acessar ali o Instagram também para ver esses vídeos. Monique, então, obrigada. Eu me despeço aqui de todos. Agradeço a audiência e a atenção e as falas de todos aqui. Pena que a gente não consegue bypass. Quando a gente abre, entra tudo junto, né? Tudo de roldão aqui. Monique, obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Um beijo. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau.